Enem 2013, Caderno Azul, questão 129. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem... Essa questão pede que você lembre de o que é uma poesia da primeira fase, né? Essa poesia com humor, essa poesia iconoclasta, diferente, né? Na própria diagramação, na forma de apresentar, que é típico da primeira fase. E, a partir daí, é que ele vai analisar o que é isso daqui. Vamos ler o poema, então? Brasilidade em construção. Europa curvou-se ante o Brasil. Brasil, país do futebol. 7-2, 3-1, a injustiça de 7. 7 número? Não. Clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. E mais meia dúzia na cabeça dos portugueses. Meia dúzia? Meia dúzia igual a 6. Vitórias do clube paulistano. E lá em cima, os números colocados como versos. Quando o aluno bate aqui nas questões, a primeira, a B, chama a atenção de qualquer forma. Forma clássica da construção da poética brasileira. É tão despropositada, né? Todo mundo tem na cabeça o que é um poema. E quando você olha para isso daqui, você pensa em tudo, menos num poema. Você vai chegar ao poema depois de conhecer o que foi essa época da desconstrução da poesia no modernismo. A C, a rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol. Não, gente, se ele está relacionando brasilidade, não é, ao futebol, ele está trazendo a ideia, ele não está rejeitando a ideia. A D, as intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética. Isso daí é quase uma piada, né? Não, claro que não. O que poderia, das anotações, porque ele fala das anotações, ele não está falando do poema. Só poderia vir dessa expressão, a injustiça de 7. 7 igual a 7? Não. Clube e futebol. Claro, mas isso não é um estrangeiro fazendo essa anotação, né? E aí, lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. Quando você olha, não tem nada, né, de nenhuma palavra brasileira substituindo. Tem um aportuguesamento na primeira anotação, lá em cima, país do futebol. Futebol escrito desse jeito, portanto, uma forma portuguesa de futebol em inglês. Então, fora isso, não há nada, nenhuma palavra que seja tipicamente brasileira. A resposta correta, portanto, é a A. Tá? E lembrando, ele não está falando do poema, ele está falando das anotações, que são do próprio Oswald de Andrade, que direcionam esse pensamento. Para fazer uma boa prova de literatura, acho que é bom que ele tenha o aluno tenha uma intimidade com literatura. Isso se consegue lendo. E aí não é ler só poesia, romance, contos, né? Dissertações, não, é ler poesia também. Começar com aquilo que está mais na cabeça de todo mundo, que é a poesia sentimental, emocional, chorosa, lírico-amorosa, se for o caso, e depois chegar a ver um texto como esse, do Oswald de Andrade, e reconhecer aí um lirismo diferente, um lirismo mais do dia a dia, que é alguma coisa um pouco mais difícil. Então, ele precisa de intimidade com o texto literário.